Opa, bom dia, muito bom dia para quem me ouve. Prazer, Pai Paulino de Aganju. Bom, hoje eu venho aqui dissertar, elaborar aqui esse vídeo sobre o processo encarnatório. Bom, todos nós, seres viventes aqui nessa Terra, nesse planeta maravilhoso, estamos passando por um processo evolutivo. Ok? Como assim? Nós somos seres celestiais, espirituais, nós somos energia. E quando encarnamos aqui na Terra, quando absorvemos a matéria orgânica, ou seja, o nosso corpo, nos tornamos conscientes, viu? De uma forma bem profunda. Vivenciamos aqui na Terra a experiência do livre-arbítrio, a experiência da escolha, a experiência da aprendizagem. E ao longo dessa encarnação, ao longo desse processo, ocorrem os desafetos, ocorrem os desequilíbrios, ocorrem diversos conceitos que muitos de nós aprendemos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no Livro dos Médiuns e etc, etc. Tá? Entre diversos outros livros e manuscritos aí. Mas a questão em si é que já nascemos, já surgimos aqui no planeta com conflitos. Pai Paulino, como assim com conflitos? Bom, é muito simples. O nosso corpo ele é primitivo. O nosso corpo ele tem desejos, o nosso corpo tem anseios, o nosso corpo tem necessidades físicas primitivas. Se nós passamos algumas horas sem comer, o nosso estômago, querendo ou não, ele queima, ele dói. Né? Isso aí é um estímulo primitivo, digamos assim. Quando alguém nos bate, né, dá um soco, por exemplo, a nossa reação principal é revidar. Por que não revidamos? Bom, não revidamos, pois temos a nossa educação, pois há o equilíbrio organizacional em nosso cérebro, em nossa mente, em nossa psique, que nos ensina, né? Quanto mais violência, mais violência. Quanto menos violência, mais sabedoria, né? Digamos assim. Então, tudo isso é um conjunto, sabe? Adaptativo. Mas voltando à tese da própria adaptação do corpo com o espírito, logo de início nós temos esse conceito de adaptação, viu? E além disso, o espírito adaptado ao corpo, ele ainda tem de se adaptar ao mundo e à sociedade como um todo. Existem diversos espíritos que nascem através em diversos obstáculos sociais. Por exemplo, o homem que nasce, o espírito que reencarna na Mongólia, no Sudão, por exemplo, ele vai passar ali por coisas inexplicáveis, por experiências inexplicáveis. E muitos podem acreditar que essas experiências irão levar o mesmo a um processo evolutivo muito profundo. E na realidade não é bem assim. Não é a lição ou a profundidade da lição que vai determinar o tamanho da aprendizagem, mas é o quanto aquele ensino vai tocar ou regenerar aquele espírito. Veja bem,
Ao longo de diversas eras, um espírito pode reencarnar diversas vezes. E a pergunta que fica é: quantos desafetos esse espírito tem? Quantos conflitos esse espírito tem? Em quantos calabouços energéticos espirituais esse espírito passou? Então é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se refletir. Muito se olha para os menos privilegiados. Muito se olha para os mais privilegiados. A verdade é que as noções de tempo e espaço de muitos são distorcidas. A verdade é que aquele que tem uma encarnação muito privilegiada, grandes oportunidades, grandes coisas, também tem grandes oportunidades. E com essas oportunidades, ele também tem grandes responsabilidades. Coisa que muitos não conseguem apreciar, muitos não conseguem seguir. Veja bem, o filho de um homem muito rico, ele tem a responsabilidade de, ao longo de uma vida, de uma encarnação evolutiva, usar as suas oportunidades, usar a sua posição social para gerar, né, uma benfeitoria ou várias benfeitorias para a sociedade, para o mundo em que esse espírito vive. Vocês já pensaram que talvez um espírito muito, muito rico e muito, muito sábio talvez seja enviado lá para a Mongólia? Mas, Pai Paulino, por quê? Para que um espírito iria lá para a Mongólia? Bom, é muito simples. Um espírito evoluído desse na Mongólia. Bom, repartir conhecimento, dividir a sua evolução com os seus semelhantes. E talvez esse espírito não teve uma encarnação tão boa assim, digamos assim. Talvez esse espírito não teve um retorno tão bom assim. Pelo simples fato de que ele pode sim ter ido na intenção de dividir a sua evolução e seu aprendizado com os seus semelhantes. Mas será que ele conseguiu sintonizar o seu processo evolutivo com essa encarnação? E aí voltamos lá atrás, na questão da adaptação do corpo com o espírito, dos instintos selvagens com o caminho evolutivo, com a corrente evolutiva. Nem sempre o corpo se adapta ao espírito. Nem sempre o espírito reage da mesma forma sobre os impulsos, desvaneios e desequilíbrios. Bom, após a teorização aqui, né, os pensamentos livres e soltos, eu venho aqui falar sobre a questão da encarnação compulsória. É um tema muito intenso, né? E muito complicado, pois, de certo, eu chamaria de encarnação contraditória e não compulsória. Mas por que, Pai Paulino? Bom, querendo ou não, se nós formos parar para analisar, vamos parar para pensar, ok?
o espírito ele tem o seu livre-arbítrio. E se ele é compulsoriamente encarnado, ou seja, obrigado a encarnar, automaticamente seu livre-arbítrio não está sendo respeitado. Mas aí é o argumento, né, que eu acho lindo esse argumento, que é sobre a questão do... mas o espírito muitas das vezes não tem consciência sobre a sua própria existência. Portanto, ele deve reencarnar compulsoriamente. Mas aí que tá. Será possível que um espírito não é capaz de orbitar a sua própria consciência? Talvez o espírito esteja profundamente agregado às suas próprias mazelas e só precise do tempo para se regenerar. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que a Terra está saturada de milhões e milhões e milhões de espíritos compulsórios? Vocês já pararam para pensar que o próprio Brasil já recebeu milhões e milhões de espíritos compulsórios? E qual a solução eficaz que a encarnação compulsória proporcionou? Muitas das vezes vemos diversos espíritos, temos a segunda, a terceira, a quarta chance da encarnação, e muitos deles não se regeneram, pois não escolheram o caminho da regeneração, pois não estão prontos para se regenerar. E quem dita qual espírito que está pronto para se regenerar ou não? Bom, é muito simples, ele mesmo. Afinal de contas, existe o livre-arbítrio para isso? Para a própria escolha? Mas existem espíritos aprisionados, existem espíritos vampirizados, que estão em sua mais baixa vibração. Acredito profundamente. Mas todos esses espíritos, no fundo, no seu inconsciente, estão conscientes. Não existe escolha que não venha do seu inconsciente. Toda escolha passa pelo seu inconsciente e pelo seu consciente. Você querendo ou não. A realidade é essa. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da encarnação planejada. Que maravilha, né? As coisas são definidas de uma forma maravilhosa. A visão da encarnação planejada de muitos é que você pode escolher. Que maravilha, você pode escolher nascer rico, bonito, esbelto, de olho azul. Na realidade não é assim não. Tá? A encarnação planejada, ela existe para que desafetos anteriores encarnatórios sejam desfeitos. Ela existe para que desequilíbrios espirituais não aconteçam. Ou se irá acontecer, o espírito ter controle para escolher, para ter autonomia sobre os seus conflitos e assim se regenerar. Pai Paulino, você está falando muito bonito, mas me explica porque até agora não entendi. Bom, vamos lá. Pense que Joãozinho, vamos lá, vamos colocar um apelido no Joãozinho. Joãozinho do Facão, ok? Joãozinho do Facão, quando era encarnado, matou 30 pessoas, ok? Todos os vizinhos dele, evidentemente, né? Porque ele era muito gente boa. Depois, Joãozinho do Facão foi lá e foi assassinado por um cara com uma foice, ok? Joãozinho do Facão, ao chegar no mundo espiritual, se deparou com todos os seus algozes,
com espíritos que normalmente ele não se debatia ali, não se dava muito bem, com as suas devidas vítimas, ok? E ali ele sofreu muito com aqueles espíritos, né? Ele sofreu muita perseguição espiritual, ele sofreu muita coisa ali, e ele decidiu, evidentemente, seguir o seu caminho evolutivo, seguir a sua linha evolutiva. Então, nosso querido Joãozinho resgatou muitos irmãos, realizou muitas benfeitorias na espiritualidade, e depois de 100, 150, 200 anos de serviços prestados à espiritualidade, e querendo muito postergar, né, a encarnação, evitando encarnar, pois o mesmo queria se regenerar na espiritualidade antes de encarnar. Bom, chegou um ponto que Joãozinho tinha que encarnar, porque seu espírito já não suportava mais tanta informação, tanta energia e etc, etc. E para ele continuar evoluindo, evidentemente, ele teria que reencarnar. Então Joãozinho vai lá, pega aqueles espíritos que ele, entre aspas, matou, né, na última encarnação, planeja uma bela de uma encarnação para resgatar esses desafetos. Então a vizinha que ele matou agora é a mãe dele. O outro que ele escalpelou agora é o filho dele. E Joãozinho vai lá e recebe o privilégio de fazer realizar, né, todos esses resgates em uma só encarnação. Que coisa linda, né? Só que só tem um problema. Um problema muito, muito, muito grave. Joãozinho alterou toda a linha evolutiva de todos esses espíritos. Ah, mas Pai Paulino, ele já tinha alterado antes. Ele alterou quando ele matou. Eu concordo que ele alterou quando ele matou. Mas, prestem atenção. Se for pensar de uma forma bem clara e ampla, esses espíritos não deveriam estar ligados a Joãozinho. Joãozinho fez essa ligação. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar quantas encarnações planejadas dão resultado, dão certo? Já pararam para pensar? Quantas encarnações planejadas realmente funcionam? Bom, é sabido que alguns espíritos, né, vieram ao mundo para se regenerar, para se, digamos assim, recuperar, né, dos seus conflitos. E só se fala, na maioria das vezes, do processo compulsório ou da encarnação planejada. Mas pouco se fala sobre a encarnação por afinidade. É sério, encarnação por afinidade. Essa daí é um pouquinho difícil, né? Muita gente não fala da encarnação por afinidade. Vamos lá. Bom, existem espíritos afins, ok? Muitos sabem disso através de obsessores. Você é fumante, você fuma 3, 4, 5 maços de cigarro por dia. Que maravilha! Você vai atrair espíritos afins, ok? A mesma coisa acontece com a encarnação por afinidade, ok? Um espírito escolhe reencarnar na Terra. É uma escolha, viu, do próprio espírito. E ele é enviado não para uma família que ele escolheu ou simplesmente por qualquer outra coisa. Ele é enviado por espíritos que são afins dele. Ou seja, se aquele espírito em terra ou em vida era muito ligado à farra, à bebida, isso, aquilo,
Bom, ele vai ser atraído para isso. Mas, pai Paulino, o espírito vai ser atraído para isso? Não, também tem outros fatores, ok? Ah, aquele espírito em vida era muito, como é que eu posso dizer? Estudioso. Aquele espírito em vida era muito sábio. Então ele vai ser atraído por uma família que segue esses conceitos, ok? Nada mais é do que a encarnação por afinidade, ok? Show de bola. Bom, após a encarnação por afinidade, existem as encarnações planejadas celestiais. Como assim, pai Paulino? Pelo amor de Deus, encarnação planejada celestial. Existem outros nomes técnicos também, tá? Mas não vai entrar em detalhe não, viu? Eu já falei da encarnação planejada, mas essa vem do alto, tá? Todo mundo sabe que existem planos espirituais, viu? Uns tão longos, tão distantes que nós não conseguimos nem ter acesso, ok? E não fica perto de nosso lar não, viu? Nosso lar é fichinha, Aruanda é fichinha perto, ok? São esferas tão distantes que só Jesus, ok? É literalmente Jesus, tá? O médium dos médiums. Bom, dessas esferas são enviados espíritos, até de outros planetas, ok? Para nossa Terra. Espíritos extremamente evoluídos. Mas aí vocês me perguntam, mas pai Paulino, como é que é a história? Como é que é o negócio? Meu Deus do céu! Como é que um espírito extremamente evoluído vai encarnar no Brasil? Pelo mesmo motivo que um espírito evoluído vai lá encarnar na Mongólia. Pelo mesmo motivo, querendo evoluir. Nem sempre isso acontece, evidentemente. Às vezes o negócio ali não funciona. A adaptação é fogo, viu? Encarnar na Terra é um jogo da Mega Sena. Tá? A realidade é essa. Ou você é careca, ou você é coce, burro, ou você é estúpido, tem vício em alguma coisa. Não tem jeito não. Tá? Não existe encarnação perfeita. Mas, em resumo, uma encarnação planejada celestial, digamos assim, eles escolhem, ok, o pai e a mãe de forma muito específica. O tipo sanguíneo do pai, o tipo sanguíneo da mãe, a genética do pai, a genética da mãe. Mas pai Paulino, eles conseguem escolher isso lá de cima? Conseguem, viu? Quando eles não colocam o pai e a mãe e criam a encarnação do pai e da mãe para gerar um filho, né, que vai revolucionar o mundo, ok? Diversos espíritos encarnaram. Einstein foi assim, ok? Foram espíritos, foram encarnações, digamos assim, planejadas de forma absurda, ok? Justamente para acontecer. E existem ainda, tá? Espíritos, eu não digo milhões, mas centenas pelo mundo, de espíritos evoluídos, inclusive aqui no Brasil, ok? Que vem para cá para, digamos assim, né, trazer alguma coisa para essa terra, né, ensinar alguma coisa para essa terra. Acredito eu que tenha esse conceito aí, que sinceramente eu não concordo, tá? Mas, enfim. Eu sou muito crítico, tá, gente? Sou muito crítico com a espiritualidade. Acredito que vocês já perceberam isso até agora, né? Porque, enfim, eu sou crítico, não tem jeito, ok? É fogo. Bom, depois nós temos a encarnação dos deformados. Nossa, que nome terrível, pai Paulino. Deformados. Sim, você pode falar também encarnação dos monstros, tá? Ou a encarnação dos mutados. Mutados, né? É mais bonito. Mas dá no mesmo. Não muda nada,
tá? O que acontece é que muitas das vezes um espírito, no plano astral, no plano espiritual, ele caminha tanto para as deformidades espirituais, ele se mescla de uma forma tão profunda que acaba esquecendo as suas faces humanas, digamos assim. Okay? Eu digo faces num plural, porque sim, um espírito pode ter muitas faces. Ok? Uma encarnação ele é homem, outra encarnação é mulher, outra encarnação ele é anão, outra, enfim, vocês entenderam. E um espírito, sim, se ele trilhar o caminho, digamos assim, entre aspas, né, das trevas, ele pode sim, ok, se mutar, criar chifre, criar rabo, criar olho vermelho, criar isso, criar aquilo, ok? E muitas das vezes esses espíritos têm um pingo de consciência, né, e escolhem reencarnar na Terra. Né? Bom, nesse processo, muitas das vezes esses espíritos eles encarnam deformados, tá? Sem um braço, sem uma perna, muitas das vezes síndrome de Down. Ai, pai Paulino, meu filho tem síndrome de Down, será que ele foi um espírito deformado? Pode ser, tá? Não é uma regra, ok? Mas acontece. É uma coisa assim que é fogo, viu? No Brasil nós recebemos muitos espíritos mutados, ok? A microcefalia chegou aí e não chegou à toa, não. Viu? Ah, mas não chegou mesmo. Muito espírito veio aqui porque antes tinha até rabinho, viu? Então, ó. Ô, papai. Vamos lá. Depois nós temos a encarnação encantada. Pai Paulino, encarnação encantada. Como é que é isso, pai Paulino? Explica pra nós que a gente não entendeu, não. Bom, basicamente, são espíritos que escolheram, viu, não seguir o plano espiritual, ok? Não trilhar o caminho evolutivo e ficaram pela Terra por muitos e muitos e muito tempo e eles viraram o que se chama de poeira, viu? Eles viraram como se fosse uma terra energética, viu? Um plasma energético sobre a Terra. E pouco a pouco foram perdendo a sua consciência e esse plasma foi se ligando a uma fonte de vida. Não necessariamente a um ser humano, muitas das vezes a uma árvore, muitas das vezes a um rio, ok? E assim que ele se juntou a essa fonte de vida, ele recuperou a sua consciência, ok? Isso acontece muito, tá? Mas muito, né? Principalmente com espíritos de índios. Tá? Isso aí é muito comum. Espíritos na mata e etc, etc. Existem lendas como Caipora, como Curupira. Nada mais são do que ali encarnações ali, espíritos encantados, ok? Bom, com aquela, muitas das vezes com um pingo de consciência, através daquela fonte de vida, eles conseguem pedir socorro, pedir ajuda e retornar ao plano espiritual. Só que no plano espiritual, eles não têm condição, tá, de reencarnar. Eles precisam se regenerar lá antes. E quando eles encarnam, digamos assim, acabam sendo pessoas assim muito naturalistas, acabam sendo pessoas muito puras, muito inocentes. E é muito comum, tá, virem com alguns distúrbios mentais, ok? Como o autismo é um exemplo
é bem claro disso aí, ok? Olha, eu tô aqui há 30 minutos falando, esse assunto é maravilhoso. Se vocês gostarem, eu faço a parte 2, se não gostarem... né? Peço aí que se inscrevam no canal, deixem seu like. Muita paz, muita luz e muita prosperidade a todos. Abraço, grande beijo do pai Paulino de Aganju. Tchau, tchau.